Olá, meu nome é Andrimar, sou venezuelana e hoje eu quero falar com essas mulheres que, assim como eu, talvez hoje estejam enfrentando o luto de a perca de um bebê. Eu tive uma gravidez de março, 8 semanas. E com 10, o bebê, o feto, né, o embrião, ele parou de se desenvolver. É difícil, sim, é um processo muito difícil porque é um luto silencioso. Ninguém vai. Eu me questionava muito porque o mundo não parava, as pessoas continuavam vivendo, as coisas continuavam acontecendo, o trabalho continuava ali me chamando no WhatsApp, no e-mail, chegando as atividades. E quando morre um adulto, tem aquele ritual, né? Aquela cerimônia, as pessoas guardam um tempo, até que entendem um pouco, as pessoas mais próximas, filhos, mãe, esposo, sentem esse tempo de espera, tipo, não vou, talvez vou chorar com ela. Mas quando é uma gravidez, e ainda porque você não teve barriga, eu não tive barriga, não cresceu nada. Minha barriga veio aparecer depois da perca, que é a pior das coisas. Mas é um luto silencioso. A maioria das pessoas não sabem, então a maioria das pessoas não tem essa noção, né? Essa consideração para te dar um abraço, e essas coisas que a gente espera. Eu me lembro que até o dia eu fiz o AMIU numa segunda-feira e no domingo eu estava em casa, quis sair para comer fora para ver se eu via alguma coisa, sabe, tentar esquecer. E eu lembro que apareceu uma mulher da igreja ainda, ela tocou minha barriga e ela falou: e vocês, quando vão ser pais, vocês não vão ter filhos? E isso foi a pior das facadas naquela hora. Porque eu ainda quero um feto, como a doutora fala, que era algo muito pequenininho. Para mim, ele já era meu filho, já era meu bebê. Na minha mente, ele já tinha perninha, já tinha bracinho, já tinha dedinho, já tinha tudo. E que ela tocasse minha barriga com o meu pequeno ali, que já não estava mais comigo, isso machuca. Que bom seria se as pessoas não ficassem perguntando essas coisas, né? Mas é algo que vai de geração em geração, é que ficam te perguntando quando vai ter filho, e elas nem imaginam que às vezes você tem alguém ali dentro que já não, o coraçãozinho não bateu. Eu acho que um conselho que eu posso dar é busque Deus, porque Ele não deixa sozinha nesse momento tão difícil. Eu me lembro que vindo, eu ainda já começando a vir aqueles coisinhos de sangue, aqueles pedacinhos, e eu tinha visto o exame, o beta-HCG, que não tinha se multiplicado, pelo contrário, diminuiu, que era a confirmação mesmo, que depois do ultrassom e esse exame, ele me fazia ver que, de fato, já não tinha mais nada. Eu ainda assim eu falava, não, mas Deus pode fazer, e eu cria, porque eu me lembrava daquele testemunho, daquele versículo, da que o homem tinha filha doente, foi até Deus e ele reviveu. Eu imaginava o testemunho quando eu contaria que falasse, meu bebê está aqui vivo. A doutora falou que ele não tinha batimentos cardíacos, foi um milagre, e eu iria dar glória a Deus com ele. Mas sem ele, eu também dou glória a Deus, mesmo na dificuldade. Eu me lembro que a gente fez uma parada, vindo de caminho para a doutora. Meu esposo parou num posto para abastecer. Aí ele falou, olha, o cafezinho daquela senhora deve ser melhor que o do posto. Era uma senhorinha que ela fica embaixo de um pé de árvore. Mas aí ele não tinha pé de árvore, não, era só o pôster mesmo da luz. E ele falou, vamos comprar lá. E eu nem falei nada, porque eu estava morrendo por dentro. A senhorinha, ele foi para ser atendido, né? Pediu café. De pronto eu vejo que a mulher está se aproximando do carro e ela falou assim, pega um para você. Quando ela me mostrou uma caixinha assim, cheia de papelzinhos, como
porque eu imaginei que era algo de Deus, não sei, alguma mensagem, não sei o que era. Mas eu tive certeza de qual seria o papelzinho que eu pegaria. E eu peguei esse papelzinho aqui, que fala assim: você tem passado por batalhas que só Deus para te dar forças. E mesmo assim você está na guerra, você vai vencer. Josi Cafezinho. Esse papelzinho eu recebi em recente, vindo de São Paulo para o Rio. E essa senhora, ela não me conhece, eu não conheço ela, mas ela falou comigo tão forte através desse papelzinho, e foi Deus que lhe enviou. Porque me falava assim: você tem passado por batalhas que só Deus para te dar forças. E de fato eu tinha passado muitas circunstâncias, só que aquele em específico, aquela era uma facada que eu não sabia se eu iria conseguir. E mesmo assim você está na guerra. Tipo, me lembrando, você continua de pé, você vai vencer. Isso eu recebi dia 5 de julho de 2024. O mesmo dia que eu tive a confirmação que meu bebezinho não era mais possível ele vir. Se não fosse esse papelzinho aqui que eu recebi, eu não sei se eu teria aguentado esse período de luto, de dor. Mesmo assim, foi muito difícil. Primeiro, tê-lo dentro é uma tortura, porque eu me sentia cada vez pior, me sentia cada vez mais inútil, mais burra, mais incapaz, mais horrível. Parecia que ao meu redor tinham se multiplicado as grávidas. Eu saía, via grávidas por aqui, grávidas por lá, e eu não sentia, do fundo do meu coração, eu não sentia um sentimento ruim de inveja, mas eu me sentia cada vez pior. Como que, poxa, eu não tenho... Por que eu sou uma mulher que não tem capacidade para... Por que eu sou tão ruim? Isso é muito duro. Pareciam bebecinhos, apareciam... E a pior coisa é fazer o procedimento, porque eu me lembro que a noite antes de eu ter que ir fazer, eu dormi pensando assim, eu falava: nossa, por que Deus... Assim, eu não vou questionar, não vou ficar brigando, porque eu me lembrava de Jó, que ele não reclamou, ele não murmurou, eu não queria reclamar, eu não queria murmurar. Mas por que não me ajuda, então? Por que essa dor tá pesando tanto? Por que tá me doendo tanto? E eu dormi, e do meu lado ele tem uma poltrona. E eu dormi, quando eu acordei por volta das 5 horas da manhã, 4, não me lembro, eu acordei com uma leitura que minha mãe falava muito, que me lia muito, que eram as pisadas na areia. Ela falava assim, ela sempre me lia essa leitura, e essa noite Deus me trouxe à memória, que falava assim: nos momentos mais difíceis da tua vida, não estava a pisada de Deus, por que me abandonou no momento que eu mais precisava? E Deus fala para o homem, ele diz: olha, no momento que você só viu um par de pisadas, era porque eu te carregava nos meus braços. Quando eu acordei com aquilo na cabeça, eu falei: não estou sozinha, ele está comigo e ele está me carregando nos seus braços. Acordei preparada para o que eu precisava ir enfrentar, que era a maternidade. Porque o procedimento é feito numa maternidade. Tem aquelas mulheres todas lindas, com uma barriga enorme, que é o dia, né, que elas vão ganhar o neném. Aí eu cheguei de preto ainda, tudo acabado, mas não cheguei chorando, não chorei. Essa manhã eu não chorei. E foi por esse sonho que Deus me fez lembrar dessa leitura, que ele estava comigo e de fato eu tive forças. Eu tive força de subir um elevador, ver um monte de balãozinhos e você pensar que, poxa, eu não consegui, né? Eu não era para nascer agora, dia 4 de fevereiro. Não tenho mais balão, não vou ter um balãozinho, não vou ter uma roupinha, não vou ter aquele cheirinho. E eu venci, mas os dias seguintes foram muito importantes. Eu buscar em Deus, orar muito, sabe? Se ajoelhar, não se ajoelhar, porque nem força eu tinha de me ajoelhar. Eu me jogava no chão do banheiro e deitava, cansada, sem força, parecia que tinha sido espancada pela vida.
ainda com meu corpo tudo inchado, né? Que fica meio gordinha ainda, a barriga fica grande. Fica tudo aquelas coisas como que se você tivesse ganho, mas você não ganhou. Então tem que aprender a viver com aquilo. Me lembro que são fases. Aí tem uma fase que você começa a procurar resposta, que começa a procurar em vídeos, canais Tem até um blog que as meninas falam muito. Eu acompanhava, mas não acompanho mais, porque aquilo foi muito difícil para mim. Eu ficava assistindo, ficava vendo, e geralmente quando as meninas falam e contam, elas falam, não, mas eu tentei de novo e deu certo. Assim, é uma esperança, mas no momento eu não tinha força para alimentar uma esperança se a futuro. Eu precisei me cuidar primeiro. Eu comecei a pesquisar no Google a ver se era que tipo de doença eu poderia ter. Eu arrumei tanto tipo de doença, mas tanto tipo de doença, que se você procura, o Google te dá muitas. Aquilo te deixa doida, te deixa meio maluca. Não faça isso. Não procura nisso. Me lembro que eu assisti um culto que falava assim, aquela passagem de Abacuque, que ele disse, me colocarei na minha torre de vigia a ver o que Deus me dirá. Na verdade, eu estava na minha torre de vigia, e eu até escrevi um texto que falava assim, eu estava na minha torre de vigia vendo o que o Google falaria a meu respeito. O que o Google me diria, se eu estava doente disso, doente daquilo, se para mim não iria ter jeito, se não iria dar certo. Então eu parei. Falei, não vou estar na torre de vigia, olhando o Google me falar algumas coisas doidas. Aí eu comprei um devocional, que é esse que eu tenho aqui. Eu até parei de ler, mas esse devocional é muito bom. É de Joyce Meyer, e eu acho esse devocional uma joia para mim nesses dias. Eu lia todo dia o devocional, me alimentava da palavra de Deus, mas mesmo assim vinham as crises de choro, vinha um momento de duro, sabe? Que te aperta o coração. O que eu fazia nesse tempo? Me lembro que eu saí caminhar, que me desgastou um pouco, né? Porque você tem aqueles dias de puerpério, né? Não sei como é que se fala, aqueles 40 dias. Mas para mim foi uns 15, 20 dias, não me lembro muito bem. Tem aquele período de que você continua saindo, aquelas coisas. E eu percebia que se eu caminhava um pouquinho mais, eu sentia dor, eu vinha mais forte. Mesmo assim, eu passei na frente de uma igreja e eu não me estava congregando em nenhuma igreja física mesmo, instituição. E eu vi ela que falava, culto hoje, quarta às 15. Eu falei, preciso vir urgente, porque se eu não iria, os meus hormônios que já estavam todos descontrolados, a minha dor, ela estava me deixando muito doida e eu não sei o que queria fazer. E eu fui e estava falando com uma senhora no início, que foi o que mais me prendeu, sabe? Com o que Deus fala com quem pede. Eu cheguei e falava assim, quando Abraão pediu, a mulher estava falando, quando Abraão pediu um filho, ele queria um filho. Queria porque queria um filho. E quem estava querendo um filho? Eu. Mas e quando Deus falou, eu vou te dar um filho. Era a promessa, que eu também tenho uma promessa aqui. Mas quando Abraão foi e falou para Deus, poxa, ainda não tenho filho, e foi aquela questão, né, com a serva, que depois veio Ismael, e Deus simplesmente naquele momento não deu o filho para ele. Aí ele falou, a mensagem era, e quando Deus disse que não, como você reage? Eu tinha pedido a Deus, eu tinha suplicado para Deus, eu tinha crido que ele iria fazer, eu tinha colocado toda a fé da minha vida, que eu nem sabia que eu tinha toda aquela fé. Eu tinha colocado para que Deus falasse que os batimentos do coração iriam voltar, mas e quando Deus disse que não? Porque aquilo foi não saiu do controle de Deus, estava no controle dele sim, mas como filha, naquele momento, ele não respondeu àquela oração. Então eu tive um não. Como você reage? Aí eu falei, meu Deus, estou reagindo muito mal a esse não que eu recebi.
Então aquela palavra me ajudou. Depois veio outra que eu ficava, poxa, que eu fiquei me vitimizando. Que eu falava assim, nossa, meu Deus, eu já passei tanta coisa, assim, eu não sou perfeita, mas no ano 2022 e 2023 eu tinha passado muita coisa, mas muita coisa assim, de Interpol pra lá. Tinha passado muita coisa. E aí eu pergunto de novo, por que eu não tenho outra na fila para também ver problema? É só pepino para mim? Porque esse era muito pesado. Aí alguma coisa falou na minha cabeça. Deus foi injusto contigo? Acho que você está falando que Deus foi injusto contigo, é isso? Deus é injusto por acaso? Aí eu falei, chega, meu Deus, me perdoa, o Senhor não é injusto. Acho que cada uma vai ter um caminho diferente, vai ter um luto, uma cura, um momento, um espaço diferente. E eu venho falar ainda como aquela que ainda não alcançou a promessa. Não alcancei a promessa, eu não tenho bebezinho ainda rodando, não tenho bebê na minha barriga, mas eu continuo crendo na promessa, esperando a promessa. Eu quero te falar, espere a promessa. Não fique triste, não se desanime. Não, ou fica triste sim no seu momento, mas se abraça com Deus, porque é o melhor momento para Ele te cuidar. Agora, no momento que você se encontra, Ele está te carregando nos seus braços. Então, fica com Ele. Ele te entende, Ele sabe, Ele sente sua dor, como sentiu a minha, e da forma que você entende, Ele vai se comunicar com você, mas por favor, se senta lá na sua casa, deita na sua cama e fala com Deus. Não precisa ser um ritual todo, não, porque às vezes nem força temos, mas Deus está contigo. Eu sou uma mulher que espera a promessa de Deus, porque se Ele me falou que eu iria vencer através desse papelzinho, eu sei que você também vai vencer e Ele vai te mandar a sua resposta de uma forma muito especial. Então, Deus te abençoe muito e espero que essa cicatriz venha logo. Bye, bye.